noite, salve, salve galera! Mais um episódio aqui do nosso podcast Artificial Heart. Daqui a pouco os nossos convidados já vão estar aqui conosco. E é o seguinte, meu povo, muitos babados, tá? Muitas coisas mudaram desde que o Trump virou presidente. E a nossa live de hoje vai ser para tirar essas dúvidas. Oi, Estrelinha, tudo bem, querida? Quanto tempo mesmo, cara? Deve ter uns 5 anos, mais ou menos. Mas um beijo para vocês que estão aqui sempre nos acompanhando. Anderson, obrigado por estar sempre aqui conosco, acompanhando as novidades esse ano. Você já gosta de acompanhar as novidades. Todos os babados aqui dos Estados Unidos, pode perguntar pro Anderson que ele sabe todos. E aí eu quero pedir um favor para vocês, povo. Compartilha geral. E eu mando o aviãozinho assim, ó, pra galera. Por quê? Muita gente que tá no Brasil, a gente decidiu fazer essa live porque muita gente que tá no Brasil tem vontade de vir para aqui para os Estados Unidos, mas não sabe como nem por onde começar. E muita gente que tá aqui nos Estados Unidos não sabe como chegar ao Green Card, como se legalizar, como trilhar os caminhos. Então, nós convidamos o Dr. Wita e a doutora Mara, que foram os advogados que nos acompanharam, nos assessoraram no nosso processo de legalização americana, e eles vão tirar todas as suas dúvidas. Então, se você tem vontade de vir para aqui para os Estados Unidos e não sabe por onde começar, ou se está aqui nos Estados Unidos, não sabe como se documentar, quais são os passos, ou sabe, mas está meio confuso, porque de repente seu advogado não está te assessorando como deveria, essa live é para você. Eles já estão aqui na nossa live agora, e eu já vou chamar eles daqui a pouco, porque a nossa live vai ser bombástica, tá? E aí eu separei umas perguntinhas aqui, que foram perguntas que eu fui recebendo durante a semana, pra gente poder divulgar aqui na nossa live de hoje. Antes da gente abrir a nossa live, eu sou muito pontual, vocês sabem, eu não posso, né, galera, deixar de fazer a nossa propaganda, o nosso merchan do Artificial Heart. Olha essa camisa, meu povo, que camisa linda, tá? A gente sempre tá divulgando os produtos do Artificial Heart. É uma camisa linda, a malha dela é muito boa, tá? E eu queria fazer a propaganda do Artificial Heart pra vocês. Essa aqui é a minha, tá? Por isso aqui tá com maquiagem, disfarça. Mas essa é minha camisa maravilhosa, que meu escudo, que eu sempre tô aqui com ela, mostrando pra vocês. E você pode estar adquirindo sua caneca, sua xícara, sua caneta, a capa do seu celular, a capa do seu fone de ouvido. Até agora a gente tá querendo fazer uma armação com o nome Artificial Heart, pra você poder ter acesso, touca, tudo que você quiser ter acesso. Por que a gente faz a propaganda do Artificial Heart? Primeiro porque eu sou a CFO da marca, o Guilherme é o CEO, ele é o presidente da marca, ele criou a marca e ele escreveu um roteiro da literatura russa de Dostoiévski, Irmãos Karamazovski, e nós decidimos, na época da pandemia, criar esse livro que trouxesse um pouco mais de esperança para os corações aí que estavam meio desamparados, meio perdidos, sem respostas, e foi assim como uma luva, sabe, para a necessidade que a galera tava mandando aqui nas redes sociais, conversando com a gente, perguntando pra gente. E a gente ficou muito ansioso de pensar como esse projeto poderia alcançar as pessoas. E aí a gente foi desenvolvendo, recebemos a proposta de transformar esse projeto em um anime, em um graphic novel. E depois a gente foi dialogando com outras empresas americanas, brasileiras também. E a gente recebeu uma proposta de transformar isso futuramente em uma série na Netflix, tá? De 8 volumes. Mas para esse projeto se concretizar, a gente depende, obviamente, do seu apoio. Como é que você pode apoiar? Eu vou colocar o link lá na nossa bio, aliás, já tá lá. Você pode entrar na nossa loja, você pode adquirir a camisa, você pode comprar a xícara, pode dar de presente. Amanhã aqui nos Estados Unidos é Valentine's Day, é o Dia dos Namorados, então você que mora aqui nos Estados Unidos quiser presentear com a sua camisa ou do Artificial Heart, maravilhosa. Aqui é um dos personagens, tá? Dos personagens principais, e esse tá lindo, gente, tá lindo o projeto, e você pode estar apoiando esse projeto a se transformar esse projeto em algo real, você poder assistir junto com sua família, até um projeto assim que agrega muito valor. Mas, sem mais delongas, já fiz minha propaganda, são só 2 minutos de propaganda aqui no Artificial Heart Podcast. Agora eu vou adicionar nossos convidados, se prepara, se aquece, porque vamos começar com tudo. Enquanto eles não entram, vamos conversando, já podem entrar, fiquem à vontade. Tá, doutor Wita, doutora Mara, Lau Office, Orville Witter, é o nome do escritório. É o nome em inglês, mas é escritório de doutor Wita e Mara Persone Moore. E eles vão trazer aqui pra gente muitas novidades do que está acontecendo aqui no governo americano, o que mudou, o que não mudou. Mande sua pergunta, tá? Doutora Mara, doutor Wita, boa noite, um beijo no coração. Olá, boa noite. Hey, folks. Hey, Good to see you. Good to see you too. Gente, muito bom ter vocês aqui, tá? Pra gente é um privilégio estar sempre entrevistando. De vez em quando a gente sempre está entrevistando vocês.
trazendo as novidades de imigração. E a gente recebeu, desde que o Trump assumiu a presidência aqui dos Estados Unidos, a gente tem recebido muitas perguntas. E vocês sabem como é a nossa rotina aqui nos Estados Unidos. A gente quase não tem tempo de ficar mandando mensagem para o pessoal. Então aí eu falei, doutora Mara, vamos fazer uma live, porque aí o pessoal aproveita, manda as dúvidas, a gente já vai fazendo as perguntas para eles, vocês vão fazendo as intervenções, a gente vai fazendo ali o meio de contato para que eles se sintam assessorados por vocês, porque já vou começar aqui, não é propaganda, vocês sabem disso, mas eu já quero começar dizendo, eu decido só fazer live com pessoas aqui que são validadas por mim, porque eu já tenho uma prova social de que funciona, do que o produto que eu estou divulgando aqui funciona. E a marca, lá o Office of Wit and Pessoni More, né? Agora é o Witter, Pessoni and More. O Witter, Pessoni and More. Nossas redes sociais é Loss of Witter. Mas agora Witter, Pessoni and More, eu super recomendo essa marca porque foram eles que nos ajudaram a trilhar o caminho aí até a nossa residência americana e em breve a nossa cidadania. E não só nós, né? Nossos amigos também, que nós morávamos na universidade, indicamos, também já estão com Green Card. Quem não está com Green Card já está com o processo em andamento, em breve estará. Então a gente só recomenda, porque o que dá certo, o que dá certo, a gente recomenda, a gente fala para os amigos para que eles possam usufruir também das bênçãos que a gente usufrui. Mas vamos lá. Doutor Witter, fala um pouquinho de como é que tem sido a correria de vocês. Doutora Mara, fala um pouquinho como é que... Eu sei que a demanda deve estar, assim, enlouquecedora, porque muita coisa mudou, mas vamos começar organizando os pensamentos. O que foi que mudou desde que o Trump assumiu? Porque o ICE está deixando todo mundo de cabelo em pé. Tá bom, vamos lá. O ICE está deixando todo mundo de cabelo em pé porque Trump, ele sabe fazer propaganda. Ele é um bom marqueteiro. Porque o ICE, todo mundo está pensando que o ICE, o CBP, seja lá quem for, está em todos os lugares. Não está, né, doutora? Não. É verdade, Kézia, que está acontecendo as batidas do ICE. Mas as batidas do ICE, o ICE tem uma lista de pessoas que cometeram crimes nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos, pessoas que estão na lista da Interpol. Então, o ICE, nesse primeiro momento, está buscando essas pessoas. São em torno de 1.800 pessoas que estão dentro dos Estados Unidos que eles estão procurando. Não, nesse primeiro momento, nesse primeiro momentinho, agora, 1.800 pessoas. São os criminosos aí que mesmo cometeram crime ou que vieram para cá fugidos de algum crime que cometeu no seu país. Ok. Exatamente. Ou cometeram fraude em solicitação de imigração. Aí nós já vamos entrar na lista dos 1.800.000. Então, no primeiro momento, são criminosos mesmo. Certo? Assassinos, pedófilos, pessoas que sonegaram impostos, né? Enfim. Então, esse primeiro momento, a UAS está atrás dessas pessoas. O que acontece, Kézia? Em alguns lugares, os agentes do ICE são aqueles mais radicais. São os rednecks. Então, eles vão buscar determinada pessoa e encontram outros indocumentados no caminho e eles vão levar. Certo? Em outros lugares, isso não acontece. Nós vimos, por exemplo, em New Jersey, lá em Newark, o ICE fez uma batida, uma região que tem muito brasileiro, mas muito brasileiro mesmo, né? Tipo Massachusetts, né? Framingham, aquela região ali. Então, e eles fizeram uma batida, tipo uma blitz que tem no Brasil, para a polícia no meio da rua e pedindo documentos de todo mundo. Eles estavam atrás de um brasileiro especificamente. Uau. Eles encontraram vários brasileiros indocumentados e não prenderam ninguém. Deixaram ir. Hoje eu entrevistei uma pessoa que é cidadã americana, nós estávamos falando sobre a filha dele, e ele é de Newark. E ele disse, não está tendo essa batida que estão falando na internet, que Newark está cheio de agentes. Ele falou que não está tendo. Tá vendo? Quer ver outro caso? Quer ver outro caso? Orlando. Orlando prenderam um cantor da Igreja Lagoinha. Eles estavam na porta da Igreja Lagoinha e prenderam só quem eles queriam. E da Lagoinha, 80% é ilegal.
E ainda tem a questão, ele chegou, a própria esposa fala, né? Nós chegamos na igreja, na porta da igreja e eles chamaram ele e prenderam ele. A esposa também está em documentário. E não foi presa. Não foi presa. Ou seja, a gente não sabe, mas com toda certeza essa pessoa especificamente tinha um crime, né? Tudo bem. Indica que é crime de excesso de processo de imigração. Pode ser, a gente não sabe. Mas então, o que a gente quer dizer? Em determinados lugares estão fazendo a blitz e podem pegar todo mundo, em outros estão buscando pessoas específicas. Então, isso é o que realmente mudou até agora na imigração. Esse é um dos pontos, né? Mais assim, mais visível, vamos dizer, mais palpável, que é o que mudou. Essas blitz duais. Mas blitz duais sempre teve. Só que agora estão dando mais ênfase a elas. Né? Tivemos um caso de alguém que nos ligou em Marlborough, que o ICE estava na rua e atrás de um brasileiro. E eles pararam todo mundo. E vários comerciantes em volta eram brasileiros e fora de status. E eles não bateram na porta de ninguém. Então, simplesmente pegaram a pessoa e foi embora. Então, para a gente esclarecer aqui, você que está aqui apavorado, ai meu Deus, agora o Trump vai ferrar com a nossa vida. Ele está querendo fazer uma limpa. E a gente que mora aqui, a gente sabe a gente sentiu a diferença, sabe, assim, dos dois governos. Eu peguei, quando a gente chegou aqui, o Obama tinha acabado de sair, e aí veio o Trump. Então a gente pegou o governo Trump, a gente pegou o governo Biden e agora novamente o governo Trump. Então, o que a gente tem sentido de diferença é a forma de governar. O cara, como o doutor Iter falou, ele não virou um bilionário só porque ele era descendente de gente rica. Ele transformou o império dele, o império da família dele, em um império muito maior do que o pai dele tinha construído. Então, ele sabe como fazer o marketing. E, obviamente, ele está vendendo para quem compra o produto dele. De fato. Então, que isso fique claro aqui na live já agora, que é necessário tirar, até para a segurança de quem está vivendo direito, de quem está vivendo legal, e até quem não está vivendo legal, mas que quer se documentar, que quer tirar sua documentação. É uma forma de manter o país seguro, é uma forma de proteger a nossa família. Tirar a criminalidade daqui, pelo menos tentar, né? Porque criminoso criminoso existe até quem nasceu aqui nesse país. Né? Então não tem nada a ver de vir de fora só porque veio de fora é criminoso, nada a ver. Mas o fato tem que eliminar essas pessoas que vieram por questões de crimes ou que cometeram algum tipo de crime. Eu entendo o posicionamento dele e eu acho que é viável, até para a segurança de quem mora aqui. Mas eu também tenho um ponto de vista, assim. Eu queria falar de um ponto. Eu mandei algumas perguntas para a gente organizar os pensamentos, mas aí de ontem para hoje a gente recebeu muitas perguntas sobre o visto R1 com os vistos religiosos. Está tendo muito problema. E, assim, em breve, eles não vão conseguir renovar o R1. O que está acontecendo? Sinaliza para a gente. Vamos falar um pouquinho sobre o R1. Como é que eles fazem a galera? Porque não é só o pessoal da minha religião que está em busca de R1. A gente está recebendo mensagem de outras pessoas de outras denominações que também estão no R1 e não estão sabendo que planejamento seguir daqui para frente. O que é que vocês orientariam? Acabei de escrever um artigo que vai estar lá na nossa newsletter na semana que vem, e no qual eu parabenizo a Igreja Católica. Inclusive, na semana passada eu estava com a Igreja Adventista na New England Conference, e na Igreja Adventista parabenizei a Igreja Católica pelo que eles estão fazendo pelos vistos religiosos. Bem, o Visa Bulletin que saiu agora tem uma péssima notícia. Os vistos religiosos EB4 retrocederam para março de 2019. Por isso que o Iter, Pesson and More usa EB2 para pastores. O visto R1, infelizmente, ele está dentro de uma cota que quase ninguém sabe disso. Os juvenile, que o STIJ, é o mesmo visto religioso, ou seja, os juvenis que estão dizendo que foram abandonados pelos pais, é a mesma cota do visto religioso. Do Green Card religioso, o EB4. Por isso que pastores perderam.
Porque os pais todos puseram os filhos para abrir processos dizendo que estão abandonando os filhos. E eles tomaram em massa o processo dos Nas pastores. cotas, né? Das Eles cotas. pegaram a cota dos processos de EB4. Então, aquele pessoal que estava no visto R e que queria fazer o ajuste de status para o EB4, é impossível. Nesse momento é impossível, porque retroagiu o ajuste de status para os processos de 2019. Março de 2019. Devido à grande quantidade. Então, bom, o que o Ita quis dizer da Igreja Católica é que ela vai entrar com um processo contra o USAS, porque isso não pode acontecer, misturar esses dois tipos de visto. Um não tem nada a ver com o outro, né? Agora, em relação a renovar os vistos R's, o problema Kézia, que eu vejo é que às vezes os pastores deixam para a última hora. Nós já tivemos que socorrer um monte de pastor aqui que chegaram aqui, como se diz o ditado, na bacia das almas, desesperados. E querem que a gente pare o escritório porque é uma emergência, mas quando a gente fala que custa, ele não quer pagar. Por exemplo, no Brasil agora são 9 alguma coisa. Um advogado meu acabou de sair fazendo uma emergência. Alguém está pagando a emergência. Pastor e bispos normalmente não gostam de pagar a emergência. Se ele chega, por exemplo, hoje eu estava conversando com um pastor, agora à tarde, que o visto dele vence em dezembro. Eu já dei a solução para ele. O R dele vence, eu falei, vamos trabalhar pensando que não vai dar o seu EB2, mas vamos começar a trabalhar agora. Ou seja, eu tenho tempo para aprender. Mas vamos lá, vamos supor, você falou do visto dele que está vencendo em dezembro. Quais são as estratégias? Porque assim, essa pessoa, vamos supor, eu não sei o caso, mas essa pessoa pode estar já vinculada a uma instituição. Como é que faz nessa situação? Existe uma estratégia rápida que a gente consegue resolver ou não existe? Por exemplo, esse caso especificamente, a gente está finalizando o processo dele de EB2 e NIW, ao invés de fazer EB4, né? Porque não dá para fazer ajuste de status. Então, o que é que nós vamos fazer? O que foi sugerido? Inclusive, o doutor Rita já conversou com ele, sugeriu para ele. Vamos aplicar o Premium Processing no processo dele. O Premium Processing é, por lei, 45 dias para ser analisado o processo de EB2 e NIW. Não quer dizer que é 45 dias para ser aprovado. Mas existem casos que têm aprovação. Ele é o caso dele, o processo dele é um processo bastante consistente, ele tem uma história bacana, é um EB2 bom, entendeu? Se a gente pegar um agente de bom aprovar, sim, ok. Agora, vamos lá. Para renovar um visto R, pastor, você que está me ouvindo, não deixe para a última hora para renovação. Acumule provas do seu trabalho durante todo esse período. Eu falo uma coisa, eu tenho uma cliente, eu vou falar o nome dela porque ela não é pastora, a Carla. Eu pedi provas do trabalho dela como fotos. Ela falou assim, tenho. Ela me trouxe 1.500 fotos do trabalho dela. Eu usei as 1.500 fotos. Ou seja, ela se preparou durante o período. Agora eu tenho pastores aqui que chegam. Nós tivemos um R essa semana aprovado, que é um EB2NW, e que ele se preparou durante 3 anos. Agora que venceu, ele está pronto. Ele trouxe dos Estados Unidos todas as provas. Vamos supor, o visto R para fazer um EB2NW não seria um business plan, seria um professional plan? Professional plan. Professional plan. Então, agregado ao professional plan, seria interessante a pessoa montar um dossiê, né? Para agregar. Lembra, doutora Mara, que eu fiz isso no meu caso, porque você montou para mim o professional plan, foi business plan, o meu foi professional plan, foi professional plan. Também. E junto com o meu professional plan, você mostrando as evidências, a necessidade da mão de obra especializada aqui para a América, eu montei um dossiê da história, do histórico da minha carreira. Então, eu lembro, doutor, que você falou dessas fotos, eu lembro que eu tinha livros escritos, análise de educação que eu participei, muitas fotos. Então, montar um dossiê atrelado ao Professional Plan reforça, endossa o caso. Sim, sim. E além disso, perfeito. Kézia, isso faz parte dos requisitos que nós, o Interpersonal More, pedimos para os nossos clientes. Entendeu? Além desse dossiê, né, nós pedimos também
ali um proposal endeavor. O que ele pretende fazer nos Estados Unidos com base no seu histórico profissional, com base no seu histórico daquilo que ele já estudou e com base também naquilo que ele está vivenciando nos Estados Unidos. Então, ele cria esse proposal endeavor, que é um documento. Então, os três entrelaçam. A gente junta aqui, aliás, 4 documentos importantíssimos dentro do processo se entrelaçam, falam a mesma língua. O personal statement, que a pessoa vai contar aquela história dele, tarará, e por que ele quer ir para os Estados Unidos, por que ele quer continuar nos Estados Unidos. O proposal endeavor, o currículo e o professional plan. Então, os 4 documentos falam a mesma língua, com eles precisam ter o mesmo feeling, a mesma linha de raciocínio, porque eu também percebi, quando eu estava construindo, não sei se você lembra, doutora Mara, disso, a gente já tem um tempo que fez, mas que o Professional Plan, ele seguia uma linha que estava diferente da linha do meu Personal Statement. Então, eu lembro que você falou assim, Kézia, vamos colocar a linha do Personal Statement assim, para a gente casar o raciocínio. Isso é muito fundamental. Exatamente. Por isso que, Kézia, quando a gente vai fazer um processo aqui, o cliente não vê a gente só uma vez, só na consulta. Entendeu? Porque que a gente precisa? A gente precisa estar sempre conversando com o cliente. Eu converso enquanto estou fazendo o Professional Plan. E o Professional Plan é um dos últimos documentos que a gente faz dentro do processo. Por quê? Porque eu quero ver o Personal Statement dele depois de pronto e aprovado pelo advogado, porque o nosso advogado vai ficar conversando com ele, ele manda o Personal Statement, o advogado lê, relê, fala, melhor aqui, tira isso não está legal e tal. Aí o personal statement está pronto. O advogado, então, agora vamos fazer o proposal endeavor. Você vai criar um documento, não é um documento longo e tudo. Qual que é a sua proposta dentro dos Estados Unidos? O que você vai agregar de valor para os Estados Unidos? Né? Qual que é a sua ideia? O que você quer fazer? Aí faz o proposal endeavor. A hora que esses 2 documentos estão prontos, é que eu vou para o business plan, ou professional plan, no caso. Por quê? Porque eu vou pegar tudo isso. E agora eu vou mostrar para o governo americano. Olha, está faltando pastor nos Estados Unidos, vai faltar muito. A universidade tal formou só 4 pastores esse ano, quando deveria formar 50, 100, entendeu? E mostra. E essa pessoa aqui, ele tem todo esse histórico, está lá no personal statement, ele tem esse propósito, está no proposal endeavor, e aí eu mostro ainda, mais ainda, eu vou florear com tudo que um pastor em determinada situação, com esse determinado conhecimento, pode agregar de valor nos Estados Unidos. Deixa eu entrar agora para o renovação. Então, nós propomos para a Embaixada Americana, para o Consulado Americano, que o pastor está saindo do Brasil para fazer isso e aquilo nos Estados Unidos. Ele vai para os Estados Unidos, seja Assembleia de Deus, seja Adventista, seja Batista, seja quem for. Aí ele entra com aquele ânimo na igreja, passa um ano, vamos dizer que foi só um ano o vice dele. Passa um ano, e agora chega a hora da renovação, ele entra em pânico. Sabe por quê? Ele não tem nenhuma prova para mostrar o que ele falou lá no consulado. O computador falou que ele ia fazer conferências, ia fazer community service, ia isso, ia aquilo. Aí vem para mim entrevista comigo e eu falo assim, o que você fez esse ano? Ele fala assim, eu fiz, mas eu não tenho prova. Eu falo, você não vai passar. Então, eu estou conversando com pastores agora, não são adventistas, que é muito mais fácil ensinar pastores que não são adventistas, que eles estão preparando já no começo do R a renovação. Mas calma então, aí, eles estão seguindo o cronograma. A gente está a gente não, meu não, né? Mas assim, tem um grupo de pastores aqui que a gente acompanha, e aí a gente sempre está falando, olha, gente, tenham cuidado, vejam só, olha o que aconteceu com a gente já está com documento, vamos fazer dessa forma e tal. A gente tem orientado na medida do possível, mas parece que eles estão sendo orientados por outros advogados que têm uma estratégia diferente da de vocês. E isso é preocupante, porque de acordo com as experiências e com as histórias que a gente tem ouvido, parece que vai dar ruim essa história. Vocês sabem alguma coisa sobre casos de advogados estarem orientando de uma forma que a estratégia vai dar ruim? Eu tô falando de forma ética, mas vocês podem falar de forma mais técnica. Vamos lá. Eu tive uma advogada que me ligou e falou assim, como é que você aprova pastor com EB2? Me ensina. Eu falei, não. Eu fiz um doutorado para isso.
Eu não vou te ensinar, não. E ela tem bad mouth, falado mal de mim, só que ela fala no meio adventista. Nos outras igrejas que nós representamos, Batista, Assembleia de Deus, esses pastores, eles têm uma sequência assim, eles seguem o advogado, eles já têm outro nível de caminho. Então, quando eles vêm para a gente, eles vêm para a gente. Por exemplo, o pastor que nós aprovamos essa semana da Assembleia de Deus, que tem, ele tem uma... A Assembleia de Deus funciona diferente da Igreja Adventista, e ele tem falado para os outros pastores, olha, não adianta você seguir outro caminho, porque o Wheeler Pessoa Nemor aprova e você tem acesso a eles a hora que querem. Então não adianta você tentar, pelo menos a nossa experiência é aprovações. Hoje, nós temos na nossa carteira 2.400 pessoas de experiência. Nós tivemos algum tempo atrás, nós estávamos falando sobre advogados que normalmente falam mal dos outros, eu não falo, que disse que a prosecutorial discretion, que é arbítrio de singularidade, não era possível. Nós provamos que era possível e pessoas foram perdoadas. Isso então, aí eu quero também falar sobre o Dr. Ito. Olha aqui, calma aí. Dr. Ito, só para vocês entenderem, vocês que vão estar assistindo essa live aqui no Instagram ou lá no nosso canal no YouTube, Dr. Ito está falando da Igreja Adventista porque ele é um adventista, ele já trabalhou nos departamentos da Igreja Adventista, ele sabe como é que funciona. Ele trabalhou também nos departamentos do governo americano, então ele sabe como os trâmites funcionam. A doutora Mara é especialista na questão de comércio exterior, ela sabe como dialogar com questões internacionais. Então, visto esse know-how que vocês têm por trás do background de vocês, existe uma autoridade, não só em nível de títulos, em nível de aprovação. Eu lembro que quando a gente já era amigo, mas antes da gente fechar com vocês o nosso caso, eu fiz um levantamento no site do governo, falei com a doutora Mara na época, quase 99,9% de aprovação. E tinha outros advogados também que outras pessoas estavam indicando, mas a gente decidiu fechar com vocês por uma questão de amizade, de confiança e por dialogar com as mesmas crenças que a gente sabe que dentro do nosso meio, às vezes as pessoas se confundem, porque ficam ouvindo um, ouvindo o outro e acabam se dando mal. E isso está acontecendo com muitos amigos nossos, que estão preferindo, vejam bem, vocês estão indicando isso. Gente, a gente indica o doutor Ito e a doutora Mara porque funcionou para a gente. E a gente sabe como a trajetória do imigrante aqui, se não tiver uma equipe, profissionais que saibam criar uma estratégia pontual, não vai funcionar. Vai ter que ir fora do país. Kézia, não existe Ctrl+C, Ctrl+V em processo de imigração, não. E muitos escritórios trabalham dessa forma. Ctrl+C, Ctrl+V. E não é assim, cada caso é único, e nós tratamos cada caso aqui como único, entendeu? Então, assim, eu não vou pegar um professional plan do pastor A e vou copiar ele no pastor B, porque não é. Não, porque a história do pastor A é um e a história do pastor B é outra. O propósito do pastor A é um e o propósito do pastor B é outro. Então, quando você perguntou assim, esses pastores que estão indo para outros escritórios com uma estratégia diferente, o que pode acontecer? Veja bem, tem voltado para nós depois com a bomba na mão. Eu tive um essa semana que virou para mim e falou assim, você tem que me ajudar. Ele falou assim, você tem que me ajudar, você é um irmão cristão. Eu falei, não tem que te ajudar coisa nenhuma. Você foi para lá porque quis. A gente está aqui para ajudar, mas ajudar no sentido de que nós vamos fazer o nosso trabalho. Só que quando volta com a negativa, o caso fica mais difícil. E quanto mais difícil o caso, mais caro ele é. Não, doutora Mari, quando você fala assim de negativa, isso é muito pontual e é muito importante vocês prestarem atenção em relação a isso, porque um advogado que não sabe estrategiar um caso, isso é um tiro no pé. Porque quando eu vou para um escritório que não tem uma linha tênue de raciocínio na hora da construção, do dossiê, do business plan, de toda a documentação necessária para enviar para o departamento do governo, o que acontece? Quando vem para vocês reorganizar e provar para o agente que ele estava equivocado porque faltou informação, é muito mais complexo. É muito mais complexo. Ainda mais que muitos desses casos, Kézia, quando vem para a gente, a pessoa não tem sequer a cópia do processo. Então, nós não sabemos o que foi colocado lá, entendeu? Então, assim,
já cria uma situação, porque a gente sabe e a gente conhece escritórios, a gente sabe de muitas histórias de escritórios que forjam as cartas, entendeu? Isso é crime, e aí a gente não sabe o que foi colocado nessas cartas. Então, fazem um professional plan lá de 5 páginas. Então, a gente fica assim numa sinuca de bico, porque você tem que ter uma cautela para não, vamos dizer assim, às vezes até o que foi colocado sobre o profissional, nem o profissional sabe, Uau. entendeu? Aí entra Parte numa difícil contradição ainda. violenta. Muito, muito. Doutora Mari, eu queria também te perguntar uma coisa, te perguntar para vocês dois, na verdade. Eu queria que a gente falasse sobre arbítrio de singularidade. A gente tem casos de pessoas, como a gente fala aqui na América, que entraram pela porta da frente e deixaram o status vencer. O que isso significa? Vieram com visto, ou de turista, ou seja lá qual foi, ou às vezes com au pair, e aí estava perto ali de fazer a mudança, não fez a mudança, ficou fora de status. Como recuperar em situações como essa, como um turista, um visto B2, B1 e B2 que venceu, ou um visto de au pair que venceu, ou um outro tipo de visto que venceu, ficou fora de status. Quais? Eu não quero, obviamente, que vocês ensinem aqui, porque a gente sabe que tem muitos advogados que ficam assistindo essas lives aqui, nossa, para pegar as estratégias. Mas é possível recuperar o status? É possível essa pessoa que ficou fora de status chegar a um green card? Escuta só. O meu grande medo era que Donald Trump cancelasse a Prosecutorial Discretion, a arbítrio de singularidade. Ele não cancelou. Ele assinou, no começo dessa semana, uma ordem executiva cancelando a decisão de juízes. Eu achei o máximo. Até a ordem executiva, o juiz poderia, numa hora de deportação, falar assim: você está perdoado, pode ficar. Ele não dá mais essa liberdade para o juiz, mas ele deixou o agente agora, continua o capítulo 8, o capítulo 10 do Código de Imigração, a descrição do agente de perdoar. Agora, a diferença que mudou agora é que eu só tenho que convencer o agente, porque o agente vai levar para o DA. Antes o DA poderia levar para o juiz, agora não leva mais. Então, essa semana, algumas pessoas que me escreveram sobre isso, que tinham visto uma notícia, eu respondi: olha, acabou de ser assinada uma ordem executiva, estou lendo, e que continua, é possível, não é fácil, se fosse fácil, tudo quanto é advogado brasileiro estava fazendo, e não dão conta de fazer, porque a maior parte dos advogados brasileiros, e esses advogados que falam que o outro não sabe fazer, porque ele só sabe preencher formulário. E assim, Kézia, vamos explicar o que é um arbítrio, porque não é para todo mundo também. Não. Ele tem requisitos. O primeiro é esse de ter entrado pelas portas da frente. Não serve para quem entrou via fronteira, ok? Tem que ter entrado com um tipo de visto, né, para poder estar dentro dos Estados Unidos. O segundo requisito é ter tentado manter o status legal. O que é tentado? Tentado fazer uma mudança de status, uma alteração de status para um visto de estudante, ou uma extensão do B1, B2, ou de alguma forma ter procurado um advogado para poder fazer alguma coisa. O advogado falou que não tinha como fazer, e ter como provar que procurou um advogado de imigração. Então, isso é muito importante. E a segunda coisa é ter um perfil para um green card. O que é esse perfil para green card? Um perfil para um EB2, um EB2 NIW, ou um EB3, ou um EB1 até. O que a pessoa se qualifica, vamos supor, para um... Vamos falar de um EB2, depois a gente fala do EB3. Quais são as características assim para ela se qualificar para um EB2? Vamos dar um exemplo. Eu tive um engenheiro que falaram para ele que um engenheiro civil tinha de lavar banheiro. E tiraram todos os sonhos dele, e de repente ele descobre que ele poderia ter um green card na mão. Mas ele tentou, ele procurou, os advogados tiraram ele de ideia, mandaram ele voltar para o país dele, que era o Brasil, e agora ele descobriu que foi uma enganação. Então, nós estamos provando que ele está pagando impostos, ele tem igreja, ele vai à igreja, ele ajuda a comunidade, enfim.
São os profissionais liberais ou são profissionais que uma empresa quer contratá-lo. Por exemplo, nós temos pessoas hoje que empresas querem contratar porque eles são especialistas em inseminação de cavalos. Não são formados, mas têm essa especialidade. Quantos é que sabem fazer inseminação de cavalo? Poucos. Mas na verdade, esse de inseminação, a maioria são médicos veterinários, né? Então, para o EB2 ou o EB2 NIW, o primeiro quesito é que tenha um curso superior, né? Um diploma de curso superior. O NIW exige aquela qualificação extraordinária, tem que apresentar um plus, tá? O EB2 comum precisa de ter um empregador. A diferença entre os dois é essa. Um, você tem que ter um plus e você não precisa de empregador. E o outro, se você não tem esse plus, você precisa de um empregador. E aí é um processo que passa pelo DOL, Department of Labor. A gente vai precisar de uma ALC, né? Uma Labor Certificate. Que hoje está demorando 8 meses. Então, assim, são processos longos, são processos demorados, que a gente fica dependendo do Departamento de Trabalho, depois a gente vai para o USCIS, e aí no USCIS, quando chegar o ajuste de status, é que a gente aplica o arbítrio de singularidade. Então, não é processo para resolver do dia para a noite, porque o arbítrio é para reaver o status legal na hora de fazer o ajuste de status, porque você não faz ajuste de status para quem está fora de status. Então, você aplica o ajuste de status junto com o arbítrio de singularidade. Uma outra pergunta aqui que a gente recebeu também, o pessoal perguntando sobre o EB3, né? É possível vir com um visto, vamos supor, de turista, aplicar um IT number, trabalhar ou abrir um negócio aqui, um LLC, e aí, ou ser contratado, vamos supor, por alguma empresa, eu não entendi muito a pergunta, mas pelo que a pessoa quis dizer, assim, com visto de turista, ela pode abrir um business aqui, é possível fazer algum tipo de comercialização aqui, chegar a um futuro EB3, quais seriam as estratégias? Bom, esse demora, né? Esse aí vai demorar. Porque, veja, se você está no visto de turista, para o EB3 você vai ter que manter o status. Ok. Vai ter que manter o status. E manter o status, você vai ter que, por exemplo, passar para um visto de estudante. E depois aplicar para um EB3. O agente pode falar assim, não, você já tinha a intenção de ir para o EB3. Por que você não aplicou no Brasil em vez de ter aplicado nos Estados Unidos? Hoje está acontecendo isso. Pode ser aplicado no Twitter. No Brasil, um EB3, por exemplo? É possível. É possível aplicar, desde que tenha um empregador, é possível. Agora, a questão é, como o doutor Iter falou, manter o status. Por quê? Porque o EB3, eles estão analisando agora, se eu não me engano, 2021, os processos protocolados em março, abril de 2021. E os aplicados no Brasil é 2023. E como que você mantém um status de visto de turista? Você não mantém, porque o status de visto de turista é 6 meses, renovável. Às vezes você consegue uma extensão para mais 6 meses, às vezes. Mas nesse período você não pode estar trabalhando, porque visto de turista não permite trabalhar. Então, ó, então assim, eu vi... A pessoa falou se pode ter um IT number, começar a trabalhar, abrir uma empresa. Não pode, visto de turista não te dá. Você pode até abrir uma empresa, mas você não pode trabalhar na empresa. Você pode contratar pessoas. Você pode contratar, mas você não pode... Você não pode trabalhar, ter retirado as prolabores dessa empresa. Você pode receber os dividendos, os lucros da empresa. Okay. Mas ir lá e trabalhar a mão na massa não pode. É o visto que não permite isso. De repente, um home office, né? Trabalhar home office. Ali. Não deve. Não, de jeito nenhum. Não deve. Então, para você que está aí no visto de turista, abra o seu olho. Não faça os caminhos certinho ou aplique direto do Brasil. Muito né? melhor. É muito Olha, EB3, para quem está dentro dos Estados Unidos, a data é 2021. Para quem está no Brasil, é 2023. Então, quem está no Brasil está indo mais rápido que o pessoal que está dentro. Então, foi bom você falar em home office, Kézia, porque a gente precisa fazer um alerta. As pessoas acham que o fato de trabalhar em home office para uma empresa brasileira, ele não está trabalhando. Ele está dentro dos Estados Unidos com um B1, B2, trabalhando para uma empresa brasileira. Ele está trabalhando dentro dos Estados Unidos, entendeu? O visto B1, B2 não permite isso. Então, não, esses dias eu até atendi uma pessoa, nem lembro mais quem é, porque a gente atende tanta gente,
que falou assim: olha, eu fui tentar tirar um visto de estudante e eu tinha ficado 6 meses nos Estados Unidos. E a pessoa da agência falou assim para mim: se eles perguntarem se você trabalhou nos Estados Unidos, você fala assim: não, eu trabalhei home office para a minha empresa do Brasil. E aí ele foi lá e falou isso. E aí é lógico que o visto de estudante foi negado e o B1, B2 dele foi cancelado. Uau. Então, não pode, com visto de turista, com visto de não imigrante, você fazer home office nos Estados Unidos. Não pode, não façam isso. Tá? Eles estão cancelando. Ou se fazem, não contem. Mas o certo é não fazer. E se você aplica para um visto de estudante e tem um visto de turista e o estudante é negado, eles estão cancelando o turismo. Doutor Ita, também vi que o Trump vai cancelar a galera de asilo. Como é que funciona isso? Vamos falar um pouquinho sobre asilo político. O que é asilo político? Explica aí para o pessoal. A realidade é o seguinte: asilo, 99% dos asilos são fakes. Por isso que nós, o Willer Persona More, não fazemos asilo. Não fazemos e não fazemos. Temos amigos advogados que viviam de asilo. O problema do asilo, asilo não é status, é uma garantia de ficar até que seja julgado. E ele sabe que dentro do asilo, o pessoal que passou pela fronteira ou que chegou e pediu proteção, o governo americano com a sua imigração sabe que é fake. Principalmente brasileiros, são raríssimos. Nós, por exemplo, aqui temos um caso de um policial no Rio de Janeiro que tomou tiro, coisa nesse sentido. O resto, tudo que apareceu, era: eu sou gay. E qual que é o problema? Você é perseguido? Não, mas eu sou gay. A polícia está me perseguindo. Por quê? Porque você é bolsonarista ou é lulista? Não, mas eu estou falando só para ter documento. Então, ele está atrás do pessoal que aplicou para asilo. Ainda não começou, mas vai começar em breve. A questão do asilo, Kézia, é o seguinte: um asilo, quando você pede asilo para um outro país, você tem que comprovar uma perseguição, um risco de morte, ameaças, etc. Para você, para sua família, entendeu? Então, o que estava acontecendo? As pessoas estavam entrando via fronteira porque não conseguiam visto para entrar ou nem buscavam, né? E aí chegavam lá e pediam asilo. Por que pediam asilo? Porque ao pedir um asilo, quando é protocolado um processo de asilo, automaticamente a pessoa já recebe um Social Security e também um EAD, um Employment Authorization. Aí, muitos advogados de má fé falavam para as pessoas assim: vamos pedir um asilo que você já vai ficar legal. Isso não é estar legal nos Estados Unidos. Você está temporariamente protegido. O fato de você receber um Employment Authorization está te autorizando a trabalhar enquanto o seu processo não é julgado. Mas se o seu processo não tem nenhum embasamento legal, ele vai ser denied. E aí cai tudo por terra. Seu Employment Authorization é cancelado, mesmo que ele pare até 2028. Ele vai ser cancelado, o seu Social Security vai ser cancelado, tudo isso. Então, como o doutor Ita falou, 99% dos asilos não tem embasamento legal nenhum, não tem prova nenhuma de que a pessoa sofria perseguição, que estava sofrendo ameaça de morte, etc. Entendeu? Então, esses asilos vão cair todos por terra. Eu só sinto muito dizer. Duas situações. Uma família venezuelana que nós conhecemos na igreja, eles fugiram da Venezuela porque fecharam as fronteiras, a situação estava muito catastrófica lá. E fecharam também as fronteiras do Brasil, então eles vieram para cá, para os Estados Unidos. Conseguiram. Só que olha uma coisa interessante que eles me disseram. Que eles vieram pelo México, mas não pela fronteira. Eles foram no consulado americano no México e tiraram um documento que autorizava eles entrarem aqui, já como se fosse um visto de trabalho provisório, mas que autorizava de forma legal eles entrarem. Como é que isso funciona? É o TPS, né? É uma proteção Temporary Protection Service. É uma proteção temporária também, não é um visto, não é um green card. Essas pessoas vão ter uma análise diferente, entendeu? Por quê? Porque eles não entraram via fronteira de forma irregular, entendeu? É uma análise diferente, mas o próprio Trump diz que vai acabar também com os TPS. Não é só da Venezuela, tem também Honduras e tem Guatemala.
E tem Então, também de tem algum uma país espécie. iraniano, se eu não me engano, o Irã. Então, tem uma certa proteção realmente Certo. para esses países que estão sofrendo algum tipo de atentado político. Tá. Sim, sim. Ucrânia está tendo TPS também. Então, mas ele já avisou que vai suspender os TPS. Então, ninguém mais vai pedir TPS onde eles estão. Por exemplo, da Ucrânia, da Venezuela, esses já não vai ter mais TPS. Tem Agora, muitos quem está aí dentro no. refugiados. Exatamente. Quem está aí dentro do TPS, esses vão ter um outro tratamento diferente de quem está no asilo. Tá? São situações completamente diferentes, faz todo Diferente. sentido. Então, teve uma pessoa que perguntou assim, onde é que vocês estão localizados? Deixa eu fazer a propaganda, então. Gente, doutor Wita e doutora Mara, eles têm esse escritório há muitos anos, então, eles são americanos também, mas eles têm Eu não sou, escritório. não. A doutora é americana, a doutora Mara é casada com americano e americano também. Ele não quis me dar green card, você acredita? Não vai ter Ai, não green card. acredito. Absurdo. Tem que fala pra ele, doutor, fala pra ela do aplicar o EB2, hein? Dá. Eu tenho qualificações, não tem problema não. Eu posso aplicar meu B2 nada. Olha, eles estão Pessoal, deixa eu falar localizados. então. Nós estamos em Torrance, Califórnia, que é a nossa sede, onde saem todos os documentos com o endereço de lá. Nós estamos em Goiânia, Goiás, e estamos retornando a Israel quando acabar a guerra. A Israel é muito prometedor, promissor, porque quando essa moçada sair da guerra, eles vão querer sair de lá. Então, nós estamos em 3 países. O Papai do Céu nos deu a bênção de estar em Torrance, Califórnia, Goiânia, Goiás, Jerusalém, Israel. E é bom lembrar que nosso escritório já existe há mais de 15 anos. Nós dois estamos juntos há 15 anos. Eu sou advogado há 35 anos. Então, assim, nós não começamos agora, não somos aventureiros na área de imigração, não. Aliás, nós somos pioneiros em muitas situações aqui no Brasil. O pessoal tá falando assim, ó, esses eu indico, eles são responsáveis pelo meu também, tá? Grid Connections. Eles também foram responsáveis pelo meu EB2 NIW e pelo nosso Green Card também. Então, a gente sempre recomenda. Então, vocês vêm aqui, ó. É bom, é muito legal que vocês assistam essa live, porque fica parecendo que Kézia está fazendo propaganda. Eu não estou fazendo propaganda. Eu estou também, obviamente, mas eu estou fazendo propaganda porque eu sei como a vida do imigrante aqui, se não tiver uma estratégia, ele se dá mal. Então, desde que a gente chegou aqui, a gente veio com o pensamento já de estudar. Então, a gente já entrou aqui no país pensando, nós vamos estudar, nós vamos fazer doutorado, vamos escalar nossa vida aqui dentro do país, mas dentro das nossas qualificações, vamos buscar uma estratégia que faça com que o nosso caminho seja mais fácil. Quando a gente deu o pontapé inicial, eu lembro que muitas pessoas, a gente indicou para os amigos, vocês lembram dessa situação? A gente falou, olha, gente, a gente está fazendo isso, o que é que vocês acham? Mais de 20 estavam ali naquele grupo, a gente conversou, só um teve coragem de fazer também. Nós e eles já estamos com Green Card. Os outros estão aí com a corda no pescoço, morrendo de medo até hoje. 2 coisas que eu tenho para dizer nessa live. O medo não existe. O medo, olha que frase, o medo é fé no lugar errado. Coloca a tua fé, primeiramente, em Deus. Segundo, em algo que te valide, que tenha autoridade percebida e que tenha autoridade validada. Esse escritório é um escritório que não começou ontem, que não está funcionando no fundo de quintal. Está em 3 países, pessoal. Então, a gente tem que dar credibilidade para os resultados. Valide-se em resultados, não no que as pessoas falam. Eu acho que, para mim, isso é primordial. Outra coisa, Kézia, que você já viu, quando nós fazemos a primeira entrevista, que é comigo, eu mostro o escritório para todo mundo. Eu mostro que não é um escritório de uma sala, é um escritório de 2 andares. Que a gente não... Porque nós já tivemos no Brasil vários advogados, entre aspas, que desapareceram. Pegaram o dinheiro e sumiram. Então, a gente mostra que nós não temos como desaparecer, porque é o seu sonho. Então, há alguns advogados que falam mal da gente e a gente não fala mal deles, é porque dói, né, perder cliente para a gente. Então, esses que estão dizendo que tem uma estratégia, que nossa estratégia é o pastor, que Deus nos abençoe. Doutor Wita, senhor, é terrível. Eu sou terrível. Vamos lá, Kézia, deixa eu contar seu caso. A Kézia veio pra gente, veio com o marido dela, que eu amo. Eu brigo com ele todo dia. Brigo mesmo, que eu brigo com meus amigos, porque a amizade é sincera. E eu falei na cara dele, a Kézia tem mais qualificações que você. Ele é machão, né? Como? A Kézia vai ter green card e você vai se submeter a ela. E ela hoje tem green card.
Quem briga com ele sou eu. Você que briga, então você também, Doutora né? Você adora brigar. Mas é porque ele já tinha o mestrado no Brasil, mas ele já tinha uma carreira já tinha terminado também o mestrado no Brasil, mas ele tipo terminou o mestrado e veio para cá para fazer o doutorado. Eu já tinha terminado o mestrado e eu já tinha uma carreira já com muitas provas sociais, livros escritos, e ele tá se acabando de rir aqui assistindo a live. Então, isso validou. Então, assim, se você e seu esposo, ambos têm boas qualificações, ambos são qualificados, precisa ver qual o perfil mais forte. Porque não é que ele, né? Meu amor, amanhã é Valentine's Day, vocês estão acabando com o meu Valentine's Day. Ai, meu Deus. Amor, você é o cara, amor, eu te amo, amor. Você pra mim tem todas as melhores qualificações do mundo. Mas, na hora de avaliar o caso, eles querem ver quem tem mais provas sociais. Então, avaliando em termos de provas sociais, a gente achou melhor que eu fosse aplicante. Então, se você vive a mesma situação como o seu esposo, tem mestrado, você também tem mestrado, mas vamos supor, um escreveu um livro, outro não, o outro só deu aula, o outro deu aula, escreveu um livro, participou de congresso, tem premiação. Vejam qual é o perfil mais forte, porque a probabilidade dos dois serem aprovados é grande. Mas quem tem um perfil mais forte vai ser mais rápido. Exatamente. E é isso que a gente sempre faz essa análise. Entendeu? A gente sempre faz essa análise, né? Vem muitos casos de casal aqui e o Dr. Witter, normalmente, que é quem mais atende às consultas, é feita essa análise. Essa semana mesmo você falou para um pastor, né? Faz a da sua esposa, né? Falei para um pastor essa semana e citei você, Kézia. Falei, já tive um pastor que foi difícil ele engolir o ego, mas deixa a sua esposa fazer. Ela é melhor do que você. E ele é bem machão. Essa semana eu tive pastor batista, pastor adventista. Então, eu tive de tudo essa semana. Porque os pastores estão meio desesperados por essa questão do R1, né? Que está aí vencendo. Eles já estão no R1, mas vai vencer. E parar de ouvir os outros. Sim. Pastores, eu conheço a sua vida ministerial. Eu sei o que você faz na igreja e eu não uso. Infelizmente, esses advogados aí estão usando palavras religiosas para imigração. Isso não deve ser usado, porque tem que ter uma estratégia mais, né, pertinente. Exatamente. Agora, olha, gente, vamos lá. Gostei muito da nossa live de hoje. E eu acho que se a gente ficar aqui nessa live, já vai ser praticamente uma consulta, né? Então, você que está aí assistindo a nossa live, a Luciana perguntou onde é que vocês atendem aqui nos Estados Unidos. Então, tem um escritório lá na Califórnia, mas tem um contato aqui nas redes sociais deles, que você, Luciana, pode entrar em contato com eles, que vai cair no autoatendimento e você vai ser direcionado para o pessoal diretamente do escritório central, que vai te dar todas as orientações, solicitar todas as documentações necessárias e vai te acompanhar do início ao fim. E tem uma coisa, gente, olha, eu lembrei de uma coisa aqui que eu acho importante a gente falar antes da gente se encerrar. Vocês lembram daquele caso que eu contei para vocês, de uma amiga nossa, que na época a gente estava lá na Andrews, estudando ainda. Ela aplicou junto com ela já tinha aplicado acho que 1 ano antes da gente, com um pessoal de um outro escritório. Ninguém sabia que ela estava aplicando o EB2NIW. E aí nós aplicamos, com 13 meses, olha a nossa história. Nós aplicamos, preparamos toda a documentação, levamos em torno de 6 meses para preparar toda a documentação, cartas e montar todo o processo. Chegou aqui, a gente assinamos os cheques, enviamos para o departamento, né, o USIS. E aí o que aconteceu? Doutora Mara, foram 6 meses de preparação e do dia que a gente enviou a documentação até a resposta de aprovação foram mais 6 meses. No 7º mês, totalizando 13 meses, a gente recebeu o nosso Green Card na nossa casa sem entrevista, porque nós éramos autopatrocinados. Então, e o que aconteceu com essa amiga nossa? Ela tinha aplicado um ano antes da gente com outro escritório, que a gente não sabe qual foi. Eles extorquiam ela. Gente, olha como essa informação é importante. Eles mandavam uma documentação, doutora Mara, acho que eu comentei isso com vocês, errada, para ficar recebendo RFE, que são o governo solicitando mais documentação. E cada RFE que ela recebia do escritório, eles cobravam em torno de 3 a 5 mil dólares a mais. Ela recebeu 4 RFE. Depois que nós recebemos nosso Green Card, acho que 2 anos ou 3 anos depois, foi que o dela foi aprovado, assim, depois de muito sofrimento. Para você ter ideia, doutora Mara, eles prepararam toda a documentação dela,
Depois que tiveram tudo pronto, ela enviou. Aí eles pediram, sabe o quê? O óbvio, que é o principal, o Professional Plan. Eles não enviaram o Professional Plan. Vejam, gente, o Professional Plan é uma das documentações mais importantes sobre a tua vida se você vai aplicar o EB2NW. E eles não mandaram de propósito e cobraram para ela $2.000 a mais. Qual é a diferença de vocês? Que eu achei extraordinário e esse foi o motivo da gente ter ficado e batido o martelo com vocês, apesar de nós já sermos amigos. O principal motivo foi que o Dr. Iter falou uma coisa assim que para mim foi uma viradinha de chave. Ele falou assim, olha, a gente acompanha vocês do momento que vocês assinam o contrato até o recebimento do Green Card. Então, não importa o que vai vir, a gente acompanha vocês. Isso é um diferencial, porque muitos escritórios mandam documentação errada para ficar extorquindo o cliente. Gente, abram o olho, tá? Fiquem atentos. E outra, valide-se em resultados. Vejam os resultados dos escritórios, vejam o que é que eles estão proporcionando, quais são os níveis de aprovação que eles têm, e aí você toma a sua decisão. Teve uma pergunta aqui, ó, alguém falou, Dr. Witter, ó. Dr. Ita e doutora Amara ainda não iniciaram o meu processo, mas já tenho confiança neles, super sinceros. Então, a Aline já está aqui encaminhada. E aqui o Reginaldo falou, filho chegou com 14 anos com visto B1 B2, hoje tem 21 anos. Ele é professor de jiu-jitsu e dono de uma academia, quer ser sponsor dele. Seria possível aplicar o arbítrio de singularidade? Já entendi aqui o caso, mais ou menos. Manda ele falar comigo. Pessoal, eu só tenho um WhatsApp que eu passo para todo mundo. E eu vou dar para vocês agora. Porque eu não escondo de ninguém. Eu vivo por causa de vocês. 55... Anota aí, gente. 2... A Kézia tem meu WhatsApp. Pode dar para todo mundo, Kézia. Olha, vamos fazer assim. Vocês podem me mandar uma mensagem aqui no DM que eu envio para vocês, tá? O número do Dr. Ita, os contatos, todos os contatos. Pode passar o meu também, Kézia. Se alguém quiser conversar comigo, pode passar o meu também. Você também tem o meu WhatsApp. O pessoal fica assim, mas eu falei com a secretária. Gente, só para a galera que me acompanha aqui no Instagram. A galera que me acompanha aqui no Instagram, se me chamar no privado, eu vou compartilhar o contato direto deles. E você vai falar direto com o Dr. Ita e a doutora Amara e vai poder agendar sua consulta, vai poder tirar suas dúvidas. Reginaldo, se seu filho quer aplicar para o arbítrio, existe uma estratégia com o Dr. Ita e a doutora Amara que é provável a gente resolver essa situação sim, tá? Então, eles têm muitos casos de situações parecidas com do seu filho e pode confiar, porque seu filho não vai ser o primeiro e provavelmente não será o último que está vivendo situações como essa. Mas eu queria que vocês dissessem agora uma mensagem final aqui para a galera que está meio apreensiva, que não sabe como começar, não sabe o que fazer. O que é que vocês diriam para eles? Acabamos falando sobre se alguém for preso. Ai, meu Deus, e se alguém for preso? Fala, doutor Ita, então. A gente ainda tem minutos aqui. Ainda tem alguns minutinhos. Então, vamos lá. Veja bem, pessoal, quem já está nos Estados Unidos há muito tempo, há anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, porque tem muita gente nessa situação, e você tá legal, legal no sentido assim, você não cometeu nenhum crime, você está pagando impostos, você tem sua empresa, você gera empregos e tudo. Está pagando seus taxes e insurance. Tem seguro, tá tudo certinho. Fique tranquilo, dificilmente você será deportado. Dificilmente. O Trump precisa de você, os Estados Unidos precisam de você. Agora, digamos que você foi preso. Nessa situação, por favor, se prepare antes disso com algumas coisas. Primeiro, carregue com você esses comprovantes que mostram que você está nos Estados Unidos há muitos anos. Os seus impostos, cópias, faz uma pastinha e coloque dentro do seu carro. Porque a ordem executiva diz, se você está nos Estados Unidos há mais de 2 anos, você tem direito a ir à corte. Então, há mais de 2 anos já é suficiente para você não ser deportado imediatamente. Você tem direito de ir para a corte, de contratar um advogado. Aí você tem que contratar um advogado especialista em remoção. Não é o nosso caso, nós fazemos processo de imigração. Então, encontre advogado especialista em remoção. Tenha isso, tem um nome de advogado ou vários nomes de advogados especialistas nessa área com você, para você saber para quem você vai ligar. Tem uma reserva de dinheiro que você vai gastar com advogado. Carregue com você comprovantes que você está nos Estados Unidos há muito tempo, que você é um bom cidadão, que você está pagando seus impostos em dia, que você tem filho americano. E se você tem
filho americano, já se cuide com a outra situação, É verdade. Foi bom você lembrar né? disso. Passa aquele guardianship, aquele documento transferindo a guarda provisória dos seus filhos para alguém que está legal nos Estados Unidos, para um cidadão americano ou para alguém portador de green card. E se você não fizer isso, ele vai para um abrigo. Porque se você for preso, pai e mãe sendo presos e já com deportação, essas crianças têm que ficar com alguém. Se não tiver ninguém, eles vão para um abrigo do governo, se eles são cidadãos americanos. Gente, Então, já se previna. doutora Amara está falando uma coisa, gente, que é muito importante, muito. Olha o que ela está dizendo. Que se você tem o seu filho que é americano, porque muita gente pensa, doutora Amara, que nasceu o filho americano, já vou ser americano. Não é assim. Não é. Tá? Não é. Infelizmente, não Então, é. e principalmente parece que agora, eu ouvi, aí a gente ouve muitas coisas, né? Parece que é muito mais marketing do que real, mas parece que vai ter alguma lei aí que não vai mais poder transferir para o pai. Tomara que isso não se concretize, mas pode acontecer. Olha o que a doutora Amara está dizendo. Se seu filho nasceu aqui nos Estados Unidos, ele não pertence a você. Ele pertence ao governo americano. Se você não tiver a documentação necessária e você, por alguma razão, precisar ser deportado, o seu filho não vai com você. A não ser que, se tiver dupla cidadania, né, doutora Mara? Se ele tiver, vamos supor, meu filho, ou não, mesmo que ele tenha dupla cidadania. Mesmo que ele tenha dupla cidadania, mas se ele nasceu nos Estados Unidos, e é importante que faça a dupla cidadania, já vá a um consulado e já faça um passaporte brasileiro. Mas ele sendo americano nato, ele pertence ao governo americano, ele pertence à nação americana. Se você não tem alguém legal dentro dos Estados Unidos para ter a guarda, com a guarda legal dessa criança, ele tem que ir para um abrigo. A pessoa que vai ter a guarda legal provisória é só para que essa pessoa, se você for deportada, ela possa trazer essa criança para o Brasil para ficar com você. Uau, então é importante que ele tenha o passaporte brasileiro, certo? E que tenha essa guarda, que alguém tenha essa guarda. Gente, isso aí vai dar águas a correr. Agora vamos à pior parte. Se você está com menos de 2 anos, a ordem executiva diz que você não tem solução. Você será deportado. E uma coisa, existem os advogados carniceiros. Uma audiência de deportação custa $10 mil. E eles sabem que você vai ser deportado de qualquer jeito. Mas eles falam para você que vão lutar por você por $10 mil. Aí você junta pouca coisa que você tem e aí você vai ser deportado de qualquer jeito. Quem estiver com menos de 2 anos, se for pego, não há solução. Não, no matter what, um attorney fala para você que ele vai conseguir, é mentira. Então, o que é a orientação do Dr. Witter nesse caso? Peça a deportação. Voluntária. Fala assim, eu quero uma deportação voluntária. O que é essa deportação voluntária? Você vai pagar a sua passagem. Então, você não vai ficar preso muito tempo. Você pega o seu dinheiro, compra a passagem e aí você vem embora logo. Para você não ficar preso muito tempo e nem gastando dinheiro com advogado que não vai resolver o seu caso. Então, se é menos de 2 anos, entendeu? Se é menos de 2 anos que você está dentro dos Estados Unidos, é deportação imediata. Se é deportação imediata, não adianta pagar advogado que você vai ser deportado do mesmo jeito. Só que aí você vai ficar esperando aquele avião, né, para lotar um avião, para vir aquela fila. Então, se você pedir deportação voluntária, você paga a sua passagem e vai embora e não fica preso. E não vai vir algemado. Essa é a melhor parte. Então, olha aí, por que alguns advogados não gostam de mim? Porque eu falo a verdade. Eu já deportei brasileiros no passado. E eu ficava com muita dó. Porque os advogados, eu falava, picareta, tá fazendo isso para tirar do quem não tem. Então, isso aí dá muita conversa por mais 1 hora. Nós fizemos uma live sobre isso que foi quase 2 horas, né? Gente, isso é muito sério, tá? E eu fico pensando como é importante você se legalizar. Você quer viver aqui nos Estados Unidos, fez o seu processo, se legalize, busque os meios corretos, busque os meios adequados para você poder conseguir. Tem alguém que está falando, ó, boa noite, tem o meu caso arquivado, corro o risco de ser deportado? Como assim? Depende do como é que, né, que o caso está arquivado. Em que aspecto? É o caso que está arquivado, né? Qual que é esse caso protocolado? Se for só asilo, e se for um asilo que não tem base legal, corre. Mas não agora, vai demorar um pouquinho ainda. Faz o seguinte, Vanderlei, me manda uma mensagem no privado, tá? Que eu vou compartilhar
o contato deles direto para você, e aí você vai falar diretamente com eles, tá? E você vai tirar suas dúvidas, todas as dúvidas necessárias. E também eu queria pedir para vocês o seguinte: compartilhe essa live para os amigos de vocês, tá? Porque tem muita gente que está apavorado desnecessariamente. Tem solução para você, tem como se legalizar, tem como tirar documentação, ainda dá tempo. Então, faça as coisas da maneira adequada, correta, para você ter paz. Sim, doutor, então você ia falar alguma coisa. Eu quero dizer que ainda dá tempo, mas por favor, não façam igual alguns têm feito comigo. Você é cristão, me ajuda de graça. Gente, é um escritório grandíssimo, em 3 países, tem custo, e eu não posso fazer isso, porque eu não sou o diretor financeiro do escritório, eu sou o diretor jurídico. Então não precisa chorar para mim, que nessa hora eu posso até sentir pena. Mas eu falo, tem um custo e você tem que fazer, pagar, tá bom? Infelizmente, você deixou para a última hora. Olha, doutor, então eu vou te falar uma coisa, assim, ó. Muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho dinheiro, então volta volta para o Brasil, tá? Ou dá um jeito, porque eu lembro que quando a gente tirou a nossa documentação, nós éramos estudantes. E eu não sei se você que está assistindo essa live sabe, estudante vende almoço para pagar a janta. Porque o tuition é muito caro, muito caro. A gente pagava. Principalmente onde você morava, que o salário mínimo muito barato, porque é uma vila. A gente morava numa vila no interior, numa cidade meio fazenda, assim, era uma vila, e a universidade ficava dentro dessa vila, assim, os meios para ganhar recurso financeiro eram muito pequenos, mas nem por isso a gente deixou de tirar nossa documentação. Foi dolorido? Muito, muito, tá? Porque a gente teve que trabalhar dobrado, e foi na época da pandemia, não sei se vocês lembram, que estava tudo mais em crise do que está agora. Então, a gente trabalhava na época da pandemia e a gente conseguiu pagar o nosso processo. Não foi barato. E eu vou logo dizendo a você aqui, não é barato, mas vale a pena? Of course, porque depois que a gente pegou o nosso Green Card, milhares de portas se abriram, tá? Agora eu tenho a minha empresa aqui, já tenho a minha empresa aqui registrada. Eu tenho de registro de empresa, eu já tenho mais ou menos aí um período já me organizando com a empresa, mas depois que eu peguei meu Green Card, eu rapidamente abri a minha empresa, registrei a minha empresa, insurance, pago um imposto direitinho, já tenho 6 funcionários, e isso foi depois do Green Card. Quantas coisas, quantas portas de oportunidade se abriram depois disso para mim, sabe? Então, assim, era bem desafiador, porque nós éramos estudantes e a gente tinha recursos limitados. Mas não foi porque a gente tinha recursos limitados que a gente deixou de fazer. Faça, não tenha medo, porque as oportunidades são enormes depois que você pega a sua documentação. Kézia, quando eu era novo, estudante, que eu fazia mestrado e depois doutorado, eu trabalhava de madrugada para pagar a faculdade. E tinha dia que eu chorava dentro do banheiro e falava assim, Senhor, será que eu vou conseguir? E eu consegui, paguei a tuition, paguei tudo. Ou seja, eu era um cara magrinho, fraco, meu pai não me ajudou, porque ele disse que eu não estava, ele queria que eu fosse pastor, e eu não segui o caminho, então ele disse, faça o que você quiser, mas daqui para frente eu não te ajudo. Uau. Então, se eu conseguir que era fraquinho, você também que está me ouvindo consegue, tá bom? Então, aí tem um monte de gente aqui, doutora Mara, perguntando sobre o visto U, já mandei mensagem aqui, podem me mandar mensagem no privado, que eu compartilho com todo prazer o contato deles para vocês, e vocês serão muito bem atendidos, tá? Queria agradecer a vocês. Infelizmente o tempo está acabando, né, Kézia? Eu gostaria de responder todo mundo aí, mas a gente ficaria aqui até... E aí no Brasil já são o quê? 10 horas da noite? 10 horas da noite vai dar, né? E eu moro então... 1 hora do escritório, é 1 hora de viagem. Olha, aqui pra gente ainda... Doutora Mara, teve uma tempestade de neve, por isso que eu tô toda quentinha hoje aqui. Uma tempestade ontem, terrível aqui. 8 inches de neve caiu, então a gente ficou assim, lotado de neve. Aqui ainda vai dar 7 horas, mas eu sei que aí no Brasil já é tarde. Eu queria agradecer pelo tempo de vocês, disponibilidade de vir aqui, responder o pessoal. É óbvio que essa live é uma live sempre. A live com vocês é para a gente poder ajudar as pessoas que estão aí sem informação. Então, que essas portas, as portas aqui do nosso podcast sempre estarão abertas para vocês poderem vir aqui, falar do trabalho de vocês, contar as experiências dos imigrantes, como eles têm conseguido, que eu acho que isso inspira outras pessoas a se motivarem também. Queria agradecer, um beijo no coração e as palavras de vocês finais para a gente encerrar. Eu que agradeço, Kézia. Nós temos um compromisso de um dia estar aí, né, para a gente fazer o podcast aí. Vai chegar esse dia.
E eu falo pro pessoal aí que assistiu a live, agradeço aqueles que nos elogiaram aí, pessoal que já fez processo com a gente. E aqueles que deixaram as perguntas, aquilo que você quiser mandar para o meu particular, pode mandar para o meu privado aí que eu respondo. O doutor Ita, a mesma coisa. A gente só pede um pouquinho de paciência, viu, gente? Às vezes a gente não consegue responder no mesmo dia, na mesma hora. Principalmente depois que o Trump tomou. Gente, eu ainda tenho uns 30 a WhatsApp para responder da live de semana passada. Pois é, não é fácil. Assim, a demanda está enorme. Enorme, enorme, enorme. Nós estamos atendendo. Mas a gente quer atender todo mundo, assim, e não tem esse problema, não. Não é cliente nosso, não vai ser cliente nosso, quer tirar dúvida, a gente tira, nunca tivemos esse problema, não vamos ter, continuaremos fazendo isso. E nós estamos aqui não só para ganhar dinheiro, né? Que a gente quer ganhar dinheiro também, que nós somos filhos de Deus e a gente quer prosperar, mas a gente está aqui também para ajudar os outros. Claro. Bye bye. Take care. Beijo no coração, fiquem com Deus e boa noite.